Ok. O Evangelho de João, capítulo 17, é um capítulo um pouco mais longo e a sugestão é lermos todo o capítulo. Temos entre nós o bom costume de nos colocarmos em pé, mas hoje à noite, excepcionalmente, eu convido a todos a permanecerem sentados, porque a leitura é um pouco mais longa. Então fiquemos todos à vontade na casa de nosso Deus, para que possamos então bem nos concentrar e assim aproveitar de forma bem profunda aquilo que Jesus tem a nos dizer no Evangelho de João, capítulo 17. Antes da leitura em si, uma breve contextualização que sempre é importante. A história começa no capítulo 14. O ideal seria nós lermos toda a longa história, iniciando lá no capítulo 14, quando Jesus começa a se despedir dos seus discípulos. Jesus está indo embora para o céu. Jesus terminou a parte dele. Já viveu, já morreu, já ressuscitou, já apareceu vivo aos discípulos e agora está se retirando. E Jesus, a partir do capítulo 14, está explicando isso de uma maneira bem aberta. Jesus está jogando limpo os discípulos. Agora a bola está com vocês. Eu fiz a minha parte. E de fazer discípulos em todas as nações, batizando e ensinando. E aí Jesus promete que vai estar junto. Não de forma visível, porque na quinta-feira da semana passada, na ascensão, Jesus foi visivelmente embora de volta aos céus. E ele está então se despedindo dos discípulos, explicando tudo isso desde o capítulo 14. E no bonito capítulo 17 tem uma oração. Jesus ora em favor dos seus discípulos. Esse é o título de todo o capítulo 17, depois de ter se despedido dos seus discípulos. Uma oração muito bonita de Jesus, que diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho a autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem. E agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam. E ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e a minha natureza divina será revelada, ou se revela, por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os, para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser a que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. E eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. E a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus.
Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Jesus está orando por ti. Aqui Jesus está colocando o teu nome em oração diante de Deus. Olha esse versículo de novo. Lá no versículo 20, Jesus está dizendo: não peço somente por eles, pelos 12 discípulos, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Por nós, cremos Jesus pela mensagem apostólica. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amo os teus seguidores, como também me amas. Pai, quero que, onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Capítulo 17, essa tão bonita oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus ora em favor dos seus seguidores. Que esta oração toque fundo também no coração de cada um de nós, mas especialmente de toda a liderança da nossa querida juventude, da nossa GELP, Fortes em Santa União. Tenho certeza de que muitos que estão aqui na casa de Deus hoje, e também muitos daqueles que nos assistem pelo Facebook, talvez no conforto do seu lar, ou que vão nos assistir depois em outros horários, em outros momentos, eu tenho a mais absoluta certeza de dizer que para muitos a GELP traz boas recordações. É como um álbum de fotos ou um livro que nos conta a história do passado. Vamos lá, nós que já temos os cabelos um pouco mais prateados, nós que já temos um pouquinho mais de vivência na história desses tão bonitos 97 anos da GELB, como é que eram os congressos antigamente? Eu me lembro, eu passei por isso, eu também passei por isso. Um congresso era um acontecimento esperado há muito tempo, planejado há muito tempo antes. Confesso que eu juntava as minhas moedas que eu ganhava trabalhando lá no mercado em Rio Grande para comprar pelo menos um tênis novo para ir no congresso. E o congresso era lá em outubro. Em agosto eu já estava mais ou menos decidindo qual era a cor, qual seria o modelo. E aí o congresso, pelo menos lá no nosso distrito de origem, durava pelo menos 2 dias. Havia congresso até de 3, mas não deu certo. Congressos de 2 dias, que começavam no sábado e só terminariam no anoitecer do domingo. Portanto, nós ficaríamos hospedados na casa de algum membro, de alguma pessoa. Quando os congressos eram na nossa cidade, não era tão legal, porque aí nós tínhamos que hospedar. O bom mesmo era sair de casa e ficar na casa de um desconhecido. De vez em quando, era bem legal. A casa era grande, tinha muitos quartos, ficava a turma toda reunida. Quase ninguém dormia. E, de vez em quando, a casa era um pouco mais modesta, tinha que ficar um sozinho lá, fazer o quê? A vida é assim também. E aí depois acontecia o congresso em si. Confesso que eu já era pastor desde pequenininho, desde o colo da minha mãe eu sempre quis ser pastor. E eu não lembro de nenhuma palestra dos congressos, mas eu estava lá. Eu participei dessa história. Essas são as nossas boas recordações e lembranças. São as memórias do álbum de fotos ou do livro de história. Agora tem outros tantos por aqui que estão sentados nos bancos, ou quem sabe estão nos assistindo ou vão nos assistir, em que a GELB é uma caneta na mão, aonde a história está sendo escrita por vocês. Aonde vocês agora estão com a caneta na mão escrevendo como é o presente da GELB. Talvez os congressos não sejam assim mais tão preparados ou tão esperançosos lá na frente planejados. Talvez vocês não estejam tão preocupados em guardar moedas para comprar um tênis, ou talvez não estão tão preocupados em ficar na casa de algum membro desconhecido. Hoje a dinâmica está um pouco diferente, mas ainda assim continuamos sendo GELB. E para muitos,
crianças que acabaram de sair daqui de dentro da igreja, na frente do altar. A Gelb ainda nem existe, mas um dia vai fazer parte da vida. E é nesses 97 anos de uma história tão bonita que ela permaneceu forte em santa união. E aí nós temos a beleza do Salmo 133, o primeiro versículo, lendo, que oramos juntos: como é bom e agradável que os filhos de Deus vivam unidos, que o povo de Deus vivam unidos, tão unidos como se fossem laços de sangue que unissem, como se fossem irmãos. Depois vem a tão bonita história da amizade, lá de 1 Samuel 18, a história tão bonita, criada pela amizade de Davi e Jonatas, uma história de uma amizade tão profunda, realmente tão bonita, comparável à história de muitas amizades que nós construímos e conquistamos também no tempo da juventude, nos distritos, nos congressos regionais, nacionais, na nossa congregação local. E aí veio o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios dessa união tão íntima, tão importante, esta união tão grande, que faz com que cada um de nós faça parte de uma família especial, a igreja cristã que forma o corpo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo nos fala de maneira comparativa de que todas as partes do corpo são importantes, até as menores quase insignificantes. Sempre tive curiosidade para saber para que serve o dedinho do pé, além de nesses dias frios dar uma topada na cadeira no escuro quando a gente levanta para ir no banheiro. E sabe doer esse dedinho, né? Qual é a utilidade dele? Para que serve esse dedinho só para doer? Mas ele é importante até mesmo no equilíbrio de uma pessoa. Nós podemos fazer alguns movimentos corporais, porque o dedinho está ali, nos ajuda no equilíbrio. Por menor que seja a pecinha, por menor que seja talvez a sua importância, ela está ali e faz parte do grupo e sabe doer, mas ela também tem a sua importância. Aqui está a importância de cada um dos jovens que faz parte de cada uma das uniões juvenis, local, aqui em Santa Cruz, no distrito, na Gelb, na Juventude Gaúcha, mas especialmente hoje na Gelb. 97 anos em que essas pequenas engrenagens, cada uma fazendo a sua parte, trabalhando do seu jeito, construíram essa história tão bonita que hoje nós recebemos de herança, mas que temos a honra de levar adiante. E chegamos por fim na oração sacerdotal de Cristo. O capítulo 17 do Evangelho de João, quando Jesus fala desta união de uma forma ainda mais íntima do que um corpo. Quando Jesus fala da união da igreja de uma forma ainda mais especial do que simplesmente partes estanques de um corpo que formam um organismo. A união do povo de Deus, a união dos cristãos, é algo tão íntimo como a união da própria Trindade entre si. Que eles vivam unidos uns com os outros, assim como eu, Pai, estou unido contigo. Assim como há uma união perfeita na Trindade, a unidade na Trindade e a Trindade na unidade, esta comunhão é íntima e vai se refletir também na vida dos filhos de Deus, na família, lá em casa, mas também na igreja, nos departamentos e nos cultos. A família cristã vai viver unida de uma forma tão profunda, tão íntima, como é a realidade da união da Trindade entre si. Por isso, queridos jovens que formam a GELSC, a Juventude Evangélica Luterana da Santa Cruz, vocês estão com a caneta na mão para continuar escrevendo esta história tão bonita, que os pioneiros escreveram em 1925, mais precisamente, dia 31 de maio de 1925, foi fundada aquilo que na época foi chamada de Walter Liga. Walter em homenagem a um leigo, não um teólogo, não um pastor, mas um leigo, fundador do Sínodo de Missouri lá nos Estados Unidos, um dos homens mais respeitados no luteranismo norte-americano. Em homenagem então a esse senhor, a Gelb lá no começo da sua história foi chamada de Walter Liga. Mais tarde então assumiu o nome de Juventude Evangélica Luterana do Brasil, mas a data permaneceu, 31 de maio, dias atrás, de 1925, 31 de maio de 2022, os 97 anos de uma bonita união que que só se tornou forte porque é santa como Deus assim planejou.
nesta comunhão íntima das partes entre si, mas especialmente da juventude com o seu Deus. E aqui está a razão desta união realmente ser forte e funcionar. Porque a GELB, já nos seus objetivos, sempre falou em educação cristã, sempre falou em missão, sempre colocou Jesus em primeiro lugar. Que possamos nós, herdeiros dessa história tão bonita, continuar levando adiante esta maravilhosa história, esta maravilhosa herança de 97 anos de um feliz e abençoado trabalho com os jovens. Que Deus esteja sempre presente na vida de cada um de nós, de nossa igreja e dos departamentos que a compõem. Em nome de Cristo Jesus, razão maior de nossa vida, que assim seja. Amém. Nós nos colocamos em pé diante do altar do Senhor, para juntos, numa só voz e numa só fé, confessarmos a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. O próximo hino será cantado durante o recolhimento de nossas ofertas, e nós vamos cantar muitas coisas bonitas neste hino. Logo na primeira estrofe: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão. Várias coisas que Deus nos deu. Tudo isso nós queremos agradecer a Deus, cantando o hino, mas também trazendo diante do seu altar as nossas ofertas de gratidão. Agradecemos a Deus orando, cantando, mas também ofertando. Que Deus abençoe todos esses verbos, todas essas ações em nossa vida, também nosso ofertar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar
pastor faz, e logo depois o Pai Nosso já nos leva para a terceira parte, para o momento da Santa Ceia. E com muito carinho nós queremos de novo abraçar e receber conosco o seu Heriberto Erdmann, que veio trazer um papelzinho, uma anotação e falar com o pastor um pouquinho antes do culto, lembrando e recordando com muito carinho a sua amada esposa. Dia 13 de maio do ano passado, Deus a chamou para o descanso da vida eterna. Já se passou um ano. Assim a gente vê como o tempo passa rápido. Histórias de vida que são escritas de uma maneira muito bonita. Assim, a dona Ivanice Erdmann escreveu, junto com o seu Heriberto, uma história muito bonita, que foi coroada com filhos. Portanto, seu Heriberto Erdmann, o esposo enlutado, bem como junto com os filhos Gilson e a nora Patrícia, e a filha Josiane com o genro Flávio Schink, os netos Guilherme e Theo Erdmann, lembram com muito carinho todas as boas recordações, toda essa história tão bonita que a dona Ivanice escreveu junto com eles nesta família. Nós oramos então por todos aqueles que ainda guardam no coração essa lembrança tão gostosa, sabendo, seu Heriberto, que a dona Ivanice está na festa do céu. Ela não precisa mais das nossas orações, ela já está ao lado de Deus. Oramos pelo Senhor, oramos pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos amigos que ela conquistou. Oramos por nós, que ainda estamos na igreja militante, esperando um dia fazer parte da igreja triunfante. Junto com esse pedido em favor do seu Heriberto e família, alguém gostaria de mencionar mais algum motivo para lembrar em nossa oração? Nath? Amanhã eu, Cassiano, Gustavo e a Ali vamos para São Leopoldo no encontrão. Isso. Queria que Deus abençoasse a nossa viagem. Tem mais pessoas do distrito que estavam interessadas em ir, pessoal de Vila Progresso, não sei se chegaram a confirmar, chegaram a ver alguma movimentação nesse sentido. Amanhã o Seminário Concórdia de São Leopoldo promove, ou vai voltar a promover, aquilo que é um sucesso, um evento de maior, bem esperado também, um encontrão. Em tempos áureos, antes da pandemia, durava mais de um dia, era bem legal. Hoje, com algumas restrições, eles estão conseguindo fazer, eles estão retomando, mas vai ser apenas ao longo de um dia só, que será amanhã. Que Deus leve e traga na sua proteção, na sua segurança, os jovens aqui de Santa Cruz que lá irão, bem como alguns outros jovens do distrito que poderão ir também. É isso? O pastor faz a primeira parte, a oração geral da igreja é com o pastor, depois em conjunto nós oramos o Pai Nosso e assim nos preparamos para a Santa Ceia e logo na sequência nós nos despedimos de quem até aqui nos acompanhou. Ore conosco, depois entregue sua vida junto em oração com o Pai Nosso e logo em seguida nós nos despedimos também. Ficamos todos em pé diante do altar do nosso Deus. Todo-Poderoso Deus, gracioso Pai Celestial, muito obrigado pelas datas importantes da vida. E agora não estou falando da GEL, agora não estou falando de nossa juventude, agora estou falando do Teu Pentecostes. Obrigado, bondoso Deus, pelo Natal que celebramos ainda no ano passado, pela maravilhosa história do nascimento de Jesus em nossa vida e em nosso coração. Obrigado pela segunda grande festa, a Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte. E amanhã, bondoso Pai, a tua igreja em todo o mundo vai celebrar a terceira grande festa, a festa do Espírito Santo, a festa da descida do Espírito Santo sobre os cristãos. Obrigado, bondoso Pai, por essas datas tão importantes na vida de cada um de nós, mas também na vida da tua família, na vida da igreja. Obrigado, bondoso Deus, pela vida de cada um de nós, pelos nossos aniversariantes. Obrigado pelas datas importantes também na tua igreja, pelos aniversários dos departamentos. E agora sim, bondoso Pai, obrigado pelos 97 anos de abençoado trabalho ininterrupto da querida Gelbe. Esta jovem senhora de 97 anos, que ainda continua trazendo muita alegria para todos os jovens esparramados por este imenso país. Obrigado por essa história tão bonita, por este legado, por esta herança de fé e exemplo. Que possamos nós, herdeiros dessa história, continuar, bondoso Deus, escrevendo muita alegria, mas também com muita responsabilidade as próximas páginas deste livro,
as próximas linhas dessa história. Obrigado, bondoso Deus, pelas tão gostosas recordações e lembranças. Obrigado, bondoso Deus, por toda a educação cristã que a GELB promove. Obrigado pelas amizades. Obrigado até mesmo pelos casamentos que ali surgiram. Enfim, por toda a vivência cristã que a juventude nos proporcionou. Agora, bondoso Pai, nós queremos te pedir que possamos levar adiante, com muita honra, este facho, esta verdadeira herança, este legado que recebemos. Oramos também pelo encontrão que vai acontecer amanhã lá no Seminário Concórdia. Obrigado, bondoso Deus, por mais esta iniciativa. Continua sempre abençoando a todo o trabalho de tua igreja. Leva na tua proteção e segurança os jovens aqui de Santa Cruz, da nossa região, para que possam ir e voltar em segurança, guiados e abençoados por tuas poderosas mãos. Abençoa também o evento, para que realmente seja de congressamento, de muita alegria. Obrigado, bondoso Deus, pela oportunidade do encontrão. Leva e traz em segurança todos os teus filhos nesta viagem. E agora, bondoso Deus, nós também queremos mais uma vez nos colocar ao lado de todos aqueles que ainda sentem a saudade junto com seus familiares. Lembramos mais uma vez, bondoso Deus, toda boa recordação, todo bom exemplo, tudo aquilo que significou a querida Dona Ivanice para a sua família em primeiro lugar. Também para o Departamento das Servas, para o trabalho da tua igreja. Obrigado, bondoso Deus, por este exemplo de fé e vida. Continua cuidando, bondoso Deus, com muito carinho do querido Senhor Heriberto, para que ele continue preservando, guardando na memória, na recordação, todas as boas lembranças que a querida esposa Ivanice deixou. Abençoa também ao Gilson, a Josiane, aos netos, enfim, todos os demais parentes e amigos, para que possam sempre, com muito carinho, trazer na memória as boas recordações que ela deixou. Oramos por eles, bondoso Pai, para que permaneçam firmes na fé, para que conquistem eles também a coroa da vida eterna que a Dona Ivanice já desfruta. Obrigado por essa certeza, obrigado, bondoso Pai, pela garantia da ressurreição e do reencontro na vida eterna. Oramos por todos aqueles que ainda estão neste mundo, que ainda passam pelas aflições, pelas dores, pelas dificuldades deste mundo. Cuida com carinho de todos eles, especialmente dos enlutados. Cuida especialmente do Senhor Heriberto, dos filhos e netos, bem como de todos os demais parentes. Tudo mais, bondoso Pai, que está em nosso coração. Todas as nossas alegrias, nossas angústias, todas as nossas dificuldades, enfim, nossa vida toda. Entregamos tudo isso mais uma vez, em tuas mãos e aos teus cuidados, quando numa só voz e a uma só fé, repetimos com devoção e fervor a mais bela de todas as orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A você que até aqui nos acompanhou, a você que esteve conosco pela live do nosso Facebook, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a você pessoalmente, a sua família, ao seu lar. Recebe na tua vida a bênção do teu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua eterna paz. Amém. Muito obrigado pela companhia até aqui. Fiquem todos com Deus. Acompanhem sempre os nossos eventos online. Que Deus esteja com vocês. Um abençoado final de semana, um abençoado Pentecostes e até a próxima oportunidade. Por nossa